pessoal, estamos aqui chegando próximo à entrada, falta ainda alguns quilômetros, à entrada do Parque Estadual de Canudos. Passamos em Pedregó agora, daqui a pouco a gente chega no parque. Guerra de Canudos, que aconteceu em 1896 e 97. Faz parte da história do nosso país. Já a gente conta mais. Chegamos agora aqui no acesso ao Parque Estadual de Canudos, onde foi o cenário da guerra, e estamos bem ansiosos. Vamos nessa? Como eu mencionei anteriormente, né, a Guerra de Canudos aconteceu em 1896 e 97 e foi retratada por Euclides da Cunha em Os Sertões. E é um marco bem importante aqui para o nordestino, devido a toda a sua história, o seu contexto. A história é uma história bem triste, né? Foi retratada, teve como pano de fundo interesses políticos do governo, recém-república. Chegamos aqui, vamos parar, daqui a pouco a gente volta. Já passamos aqui, não contratamos o guia. Na verdade acho que nem tinha. E o pessoal aqui avisou como era, explicou. E estamos seguindo, que já é palco realmente da guerra, né? E tudo começou devido ao Arraial do Belo Monte, né? Onde o Antônio Conselheiro, antes conhecido como... Fala, Léo. Antônio... Mendes Maciel. Diz Léo que ainda é parente do avô dele. Ele é de Quixeramobim, no Ceará, né? O Léo é cearense, quer dizer, o Leônidas é cearense. E ele era uma pessoa comum, estudava, o pai morreu, ele teve que cuidar do negócio. Depois ele se casou, a esposa o deixou. E ele começou... Ele traiu, né? Ele pegou ela traindo ele. E aí ele meio que desgostoso da vida, né? Começou a peregrinar pelo Começou a andar pelo sertão. Até que 20 anos depois ele chegou aqui, nessa terra, né? Terra prometida, assim como ele falava. E começou a fazer... Ele ajudava muito as obras de caridade. Ele tinha alguns padres como... inspiração, e daí ele começou a fazer obras de reconstrução de cemitérios, igreja. E assim, o Brasil, né, tem acabado de deixar acabar a monarquia, a escravidão, e tinha muita gente necessitada. Nessa época também estava um grande problema, né, nos engenhos, é isso? Isso. E aí ele chega aqui nessa terra, né? Começa a fazer o arraial do Belo Monte. Uma fazenda abandonada. E ele era um messiânico, né? Ele era bastante religioso. E aí começou. Ele estudou latim, francês. Ele era muito inteligente. E aí começou a formar muitas pessoas, né? Muitas pessoas que não tinham trabalho, que não tinham nada. Começavam aqui e eles realmente eram... Os que tinham gado, criavam gados, que faziam, tinham plantações, mas eles dividiam tudo. E bastante organizado, em pouco tempo, já tinha em torno de 8.000 pessoas. Para vocês terem noção, era a segunda região da Bahia mais... Só perdia para Salvador. Com maior... que estava o auge, né? O auge, né? O auge deles. Chegou a 25.000 habitantes. Enquanto Juazeiro tinha 3.000 habitantes.
Então isso começou realmente a incomodar o governo, até porque o Antônio Conselheiro era contra o pagamento de impostos. Já que o governo ninguém fazia nada, miserável. Né? O povo miserável que estavam sem nada. E também ele era contra casamento civil, algumas coisas do tipo. Só que o governo começou a chamar de monarcas, né? Falaram que eles queriam uma monarquia de volta. Pode falar. O pessoal, o Sul, na verdade, né, os repórteres nunca chegaram a vir aqui, só escreviam sem nem conhecer a história e dizer que ele era um louco, e começou a incomodar porque começaram a prosperar aqui. Prosperar, e os fazendeiros também começaram a perder mão de obra, né? O povo ia pra terra prometida lá. Né, onde eles viviam, era um local que não podia ter bebida alcoólica, não podia haver prostituição, era tudo dividido e as pessoas estavam indo muito bem, né? Eles criavam bode, carneiro. Chegaram, né, a exportar o couro para a Europa. Então eles estavam na época crescendo bastante. Faziam leite de cabra, queijo, né, milho, plantava muita coisa, então eles começaram a prosperar. Então uma cidade com 25 mil habitantes na época, onde a cidade... Um arraial, né? Um arraial, onde a capital eram 200 mil habitantes. Você tinha mais de 10% de uma cidade comparada à capital, no meio do sertão. E realmente isso... E aí o estopim, o que foi o estopim para isso tudo, né? O pano de fundo é tudo isso que a gente está falando, mas o estopim foi que o conselheiro, vendo que sua igreja não comportava mais a quantidade de pessoas que chegavam a cada dia, acho que eles chegavam a construir quantas casas? 12 casas por dia. Então ele precisou construir uma igreja maior. E aí ele comprou uma madeira, pagou pela madeira lá em Juazeiro, e o comerciante não entregou essa madeira. E aí ele disse: não, se for o problema, for porque o rio não tem vazão, não dá para chegar, a gente vai buscar a pé, né? Cerca de 400 quilômetros para ir e voltar. Então, e aí com isso chegou o boato que o conselheiro ia saquear Juazeiro, né? Na verdade, um desafeto, né? Desafeto. Era o juiz da comarca, que era desafeto de Antônio Conselheiro, começou a espalhar dizendo que o Antônio Conselheiro iria invadir e saquear Juazeiro. E o povo de Juazeiro ficou desesperado, atravessando o Rio São Francisco para Petrolina, com medo. E ele passou um telégrafo para o governador dizendo que o Antônio Conselheiro iria invadir Juazeiro. Aí nisso, o governador mandou cerca de 117 policiais, militares, né? 117 militares, onde esses militares vieram para encontrar com o pessoal do Antônio Conselheiro. Vinham da região do Antônio Conselheiro 300 pessoas, e eles se encontraram na cidade de Uauá. Os militares encontrou essa comitiva que vinha em oração e cantando para pegar essas madeiras, e lá houve o primeiro confronto. Nesse confronto, dos 300 foram mortos 150 do pessoal de Antônio Conselheiro. E foram mortos 10 policiais, 10 militares 6. E feridos 6. Só que com isso eles ficaram, o governo ficou revoltado, porque eles mataram os militares, né? E aí o plano de fundo foi aumentando, né? E aí foi o estopim realmente para acontecer o que é chamado de guerra, né? Essa madeira chamada madeira da discórdia. E aí com isso o governo, né, manda a primeira expedição, que eu não me recordo quantos homens foram. Mas 1.500. Acho que foi a segunda, 1.500. Não tenho certeza. Mas enfim, foram totalmente dizimados, porque como vocês veem, aqui é sertão, né? E os homens de Canudos, eles conheciam, tinham uma tática, né? E nisso eles, os militares perderam a guerra, fugiram.
Chegamos agora em um dos mais importantes pontos, que é o Vale da Morte. Como falamos antes, né? Foram 4 expedições para que o governo realmente conseguisse dizimar o arraial, né? Cerca de 25 mil pessoas. E isso aconteceu em outubro, sendo que há muito tempo eles cercaram o arraial e eles, né, o pessoal de Canudos não tinha mais como se abastecer com alguns alimentos que não produziam. Isso foi deixando os habitantes, né, bastante enfraquecidos, sendo que o conselheiro veio a falecer em setembro, 22 de setembro de 1897. Né, os historiadores falam que ele teve uma diarreia muito forte e com isso ele faleceu e o enterraram, né? A guerra mesmo culminou, né, em outubro, e eles então dizem que desenterraram, né, e levaram a cabeça do Antônio Conselheiro para Salvador, né, para provar que realmente tinham acabado com o conselheiro. E foi isso, né? Teve muitas mortes também de soldados, né? Porque como retratou, né, o Euclides da Cunha, o sertanejo é antes de tudo um forte. E o Euclides da Cunha, né, um jornalista enviado para retratar tudo, né? Só que chegando aqui ele viu a realidade e escreveu e retratou bem que eram pessoas miseráveis e que estavam prosperando e que realmente incomodou, né, o governo. E com pessoas, sendo que apenas em torno de 300 ou 400 pessoas conseguiram sobreviver, né, eles se entregaram. E é uma história muito triste, né, onde o mar virou, o sertão virou mar, né? Mas infelizmente um mar de sangue, porque foi o que aconteceu, né? Na Bahia era o segundo local mais povoado. Imagina, enquanto Salvador tinha 200 mil pessoas, Juazeiro na Bahia tinha 3 mil pessoas e o Arraial conseguiu ter 25 mil pessoas. Então, por aí vocês tiram. E é muito legal. Eu sou formada, né, em geografia e estudei também muito isso. A gente fez um trabalho, a gente fez umas réplicas das casas de Canudos na época na faculdade e eu tinha muita vontade, né? Se passaram anos e hoje estamos aqui, né, onde tudo aconteceu. Muito, muito legal. Aqui nós estamos no local onde ficava o hospital de sangue. Era onde ficavam os feridos e eram tratados aqui. E ali era o acampamento. Ali onde ficava o acampamento militar. Tem algumas fotos, vamos ver quem são. Vamos? Estamos aqui no alto da favela. E lá abaixo está onde era o arraial, né, de Belo Monte, ou seja, Canudos Velha. E essa área toda, conforme o mapa ali, não dá para mostrar muito, foi cercada pelos militares, né, para conseguir realmente triunfar aqui em Canudos.
cidade. Tá um pouco desgastada, não dá pra... Aqui, né? Barragem de Cocorobó, mostrando aqui onde a gente está. As serras, a barragem, Serra da Canabrava, que nós passamos quando estávamos vindo. Canudo submerso, que está logo lá. Aqui é a ruína da antiga igreja da cidade de Canudos, antiga, onde houve o massacre em 1897. Essa região aqui, tudo era cidade. Cerca de 25 mil pessoas habitavam toda essa redondeza. Aqui era construído cerca de 12 casas por dia, na época que estava o auge do assentamento. Depois da guerra, foi feito esse açude onde inundou toda a cidade. A cidade tinha sido também queimada e depois foi inundada. Hoje a gente consegue ver a ruína porque o açude está baixo, está com pouca água, mas quando está cheio fica tudo encoberto. Então, para tentar encobrir a história, mas a história permanece e deve ser lembrada.